perfeito, perfeito, João. Eu agora gostava de colocar, na verdade, uma questão sobre duas vertentes. Não é? O João apresentou aqui, de facto, essa perspectiva de quem já instituiu uma função de compliance estar na frente, se quisermos, a empresa, a instituição que tem uma função de compliance verdadeiramente funcional, estar em melhores condições no âmbito do combate à Covid-19. Aliás, hoje o mundo todo sente as consequências, não só a nível dos Estados, não só a nível do setor público, mas fundamentalmente a nível do setor privado, a nível das empresas, a nível dos negócios. Bom, ainda a questão que eu colocaria seria vista em duas perspectivas. Primeiro, para o João, como garantir a independência da função compliance? Porque quando se fala em compliance, fala-se muito do termo independência e parece que passou a ser mais um estilo do que verdadeiramente uma questão que deve ser refletida. Se o compliance na sua gênese, ele surge para verdadeiramente atuar dentro da empresa e evitar situações adversas aos interesses dos sócios, aos interesses de todos os outros stakeholders e do próprio Estado, como garantir a independência da função compliance? Por um lado. E em função da resposta do João Dono, eu gostava de colocar a seguinte questão. É necessário, associada à independência, é necessário repensarmos o esquema institucional que hoje as nossas realidades apresentam em relação à função compliance, ou seja, como ela está instituída dentro das organizações, fundamentalmente das nossas instituições, e aqui o exemplo de escola, se quisermos, tem sido as instituições financeiras bancárias. Portanto, é possível, é necessário repensar o esquema orgânico institucional da função compliance? São duas questões muito interessantes. Vou começar, e estão interligadas, portanto, a resposta de uma implica ajuda na outra. E começaria por dizer que não sei se devemos repensar ou se devemos pensar mais um pouco. Isto é, não sei se já pensamos o suficiente a ponto de passarmos ao repensar. Mas, independentemente da abordagem que se queira fazer, nós costumamos dizer, e isso é verdade, e os grandes líderes hoje em dia dizem isso, que quem nos aconselha, quem nos recomenda, não pode ser um yes man que diz sempre sim, chefe, estás de acordo, chefe, estás certo. E aí talvez a profissão de advogado tem encaixa bem, porque nós, desde muito cedo, nascemos com uma cultura não de subordinação, porque a nossa profissão assim o exige, mas uma cultura de trabalhar com independência e dar a nossa opinião consoante aquilo que é lei, consoante que são as regras da empresa. E eu não acho que o compliance está numa posição, digamos, de subordinação ou de hierarquia. Ele está numa posição de, digamos, de assessoria. O ideal é que ele esteja de apoio direto ao topo da administração ou a direção, sei lá, consoante a dimensão da empresa, em frente. Desde que a pessoa máxima da empresa tenha no seu lado direito, como seu braço direito, a figura do compliance. Isso implica essa independência, essa autonomia, e que ele tenha também as condições financeiras, tanto em termos de salário como a nível de condições de trabalho, para poder executar o seu trabalho. Mas eu costumo usar essa frase na minha vida sempre, que o caminho faz-se caminhando. E o compliance é um caminho a seguir. Já conseguimos ter essa ideia, já conseguimos ter essa preocupação, e qualquer realidade jurídica, ele tem necessariamente duas fontes que levam a sua origem, ou duas fontes que obrigam que as pessoas começem a praticá-lo. Ou a lei a impõe de uma forma obrigatória, o que não é o caso ainda, ou a própria sociedade ou o próprio mercado começa a obrigar. E o compliance tem surgido um pouco pela imposição do mercado.
E ele terá mais relevância no nosso país quando o mercado começar a exigir ainda mais, e acredito que no pós-Covid-19 poderá ser a situação. Por exemplo, se o Estado começar a obrigar para participar em concursos públicos, a empresa deve ter um programa de compliance efetivo. Obviamente que começa essa preocupação. Se as empresas começarem a obrigar que, no fundo, os seus parceiros de negócios também tenham esse problema, também tenham esse programa, também será uma ajuda. E voltando outra vez à questão da independência e desse percurso, o que aconteceu no Brasil foi que, quando começou a haver a necessidade, quase sempre quem começou a desempenhar a função do Compliance Officer é quem era o assessor jurídico. Porque o que é que acontece? Eu tenho um negócio a fechar daqui um mês, uma semana, e surge uma necessidade de ter um programa de compliance. A pessoa mais bem preparada para me preparar esse código de conduta e colocar isso em prática, provavelmente no momento seja um jurista. E quem tenho ao lado tem um gabinete jurídico. O que quer dizer que, na prática, a maior parte das vezes, o gabinete de compliance começou por ser, ao mesmo tempo, também um gabinete jurídico. Obviamente que não é a situação ideal, obviamente que não é o recomendável, mas pode ser um passo para que possamos depois alcançar essa tal autonomia. Repara, se a empresa não tinha a consciência dessa necessidade, se não fazia parte da prioridade da empresa, dos gestores e dos sócios, quando de repente isso cai à frente, nós, antes de preocuparmos em espalhar essa cultura pela empresa, esta cultura primeiro tem que começar pela mente dos administradores e dos sócios. E aí cabe a nós conseguir convencer, ganhar a confiança deles, de criar a mente e mostrar quais são os riscos que correm por não ter o compliance, mas sobretudo quais são as vantagens e até financeiras que ele pode ter um programa de compliance. E essa fase de conseguir conquistar a confiança dos administradores, dos sócios, ela não é tão fácil assim. E eu não posso ir com um discurso de dizer, olha, o compliance tem que ser independente, eu para isso preciso de X, preciso de uma equipa formada por X, um gabinete, só assim consigo dar resultado. Ele vai olhar para ti e dizer, mas meu senhor, o meu negócio sempre funcionou, eu sempre ganhei dinheiro, por que é que contigo vai ser melhor? Então tenho que convencê-lo que realmente o meu papel será importante na empresa. E isso pode ser feito de uma forma paulatina. Podemos começar por acumular essas funções. Depois conseguimos ter um departamento de compliance. Depois uma direção de compliance. Até chegamos a um nível em que conseguimos estar numa posição de braço direito de quem governa a empresa e conseguimos essa tal autonomia que é necessária e fundamental para que de fato o programa tenha um resultado com sucesso. Porque o nível de resultado depende sobretudo dessa autonomia. Mas atenção que não há no compliance digamos uma receita de bolo em que você segue esse modelo e vai ter resultado. É fundamental que o profissional do compliance saiba, consoante o negócio em que ele está inserido, saiba conseguir adaptar e conseguir fazer a melhor solução para aquela empresa. Portanto, por isso que essa minha abordagem, ela é muito prática e não olhando apenas por aquilo que vamos procurar na internet e dizer, olha, os pilares do compliance são esses, segue que vais ter resultado. Não é bem assim. Há que adaptar a cada situação e só essa habilidade do profissional do compliance, e aí há que ter muita experiência, há que ter muita maturidade. E não basta perceber só de regras e não basta ser jurista. O cunho de liderança, um cunho de entender do negócio, uma certa habilidade para a gestão de pessoas e o próprio negócio é fundamental para que ele tenha sucesso. Porque a linguagem do administrador é uma linguagem completamente empresarial e de lucro.
eu tenho que enquadrar a minha linguagem com a linguagem dele. E eu só consigo se tiver também uma veia de empresário, se tiver também essa mentalidade. Senão não consigo chegar até lá. Porque chegar apenas com teoria, ele não vai resultar. Porque o objetivo do compliance é ter essa cultura. E há bocado o Custódio disse uma frase que pode não ter a ver com essa pergunta, mas quero frisá-lo porque é para não esquecer, porque acho muito importante. É uma coisa que eu não pensei antes desse programa, mas quando falou dessa frase veio-me um clique. Referiu mais ou menos que o compliance também ajuda na nossa própria vida pessoal, algo assim do género. Sim, ora, o compliance em si, em última análise, para além de colocar a empresa em conformidade com as leis, em conformidade com os procedimentos internos, com as regras, em criar em nós essa cultura de cumprir de uma forma voluntária, isto é, de cumprir mesmo quando ninguém esteja a ver. E isso cria em nós o hábito de fazer o correto. Esse hábito necessariamente vai ter implicações na nossa vida pessoal. No nosso dia a dia, com os nossos colegas, com a nossa família, começamos a ter esse hábito de fazer melhor. E acredito que nesse ponto, essa responsabilidade das empresas em ter um programa de compliance acaba por ser, em última análise, uma responsabilidade social. Porque estarás a contribuir para que cada empresa tenha homens e mulheres melhores. E sempre que nós temos um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem melhor, eticamente melhor, com melhores padrões, nós estaremos a contribuir para a nossa sociedade. Eu costumo dizer sempre que as pessoas não se dividem. Essa história de dizer que eu sou, em casa, uma pessoa e como profissional eu sou outro, eu não acredito nisso. Eu acho que ou se é boa pessoa ou se não é. Uma pessoa que é péssima esposa ou um péssimo marido também nunca será um bom profissional, porque os mesmos vícios que ele tem em casa também lhe levará para a sua vida profissional.